Procure o livro de Atos dos Apóstolos. Você vai passar os 4 evangelhos do Novo Testamento. Aí depois vem o livro de Atos dos Apóstolos. Você vai procurar o capítulo 10. Capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 44. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 44. E quando você encontrar, você vai dizer amém. Pronto, é isso? Diz assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Amém? É isso mesmo que você está lendo? É isso mesmo? Você crê nessa palavra? Vou ler de novo aqui então. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos orar nesse momento e vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele venha nos trazer a revelação dessa palavra para a nossa vida. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Já olhe para essa pessoa que está do teu lado aí. Olhe bem no fundo dos olhos dela e fale assim para ela: não converse comigo. E você também não converse com essa pessoa. A Bíblia fala, irmãos, aqui no versículo 44, que o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Todos quem? Quero explicar para você e contextualizar para que você entenda. Eles estavam aqui na casa de um centurião chamado Cornélio. Pastor, o que é um centurião? É um capitão de 100 soldados romanos. Então, ele estava à frente de 100 soldados. Ele estava orando e um anjo apareceu para ele e falou que ele enviasse alguns de seus soldados para trazerem ao apóstolo Pedro, porque Pedro traria uma mensagem de Deus para ele. E foi o que ele fez. Ele mandou mensageiros, soldados, até onde Pedro estava, e Pedro já tinha tido a confirmação também, através do Senhor, e Pedro sai de onde estava e vai para a casa desse centurião. Talvez foi a primeira vez que o apóstolo Pedro entrou na casa de um gentio. O gentio era um estrangeiro, tá bom? Não é porque ele era gente boa, talvez ele fosse gente boa, pronto. Mas um gentio para a Bíblia quer dizer o quê? Que ele não era uma pessoa que tinha nascido em Israel, não era um judeu. Então, para cada pessoa que não era nascida em Israel, para o judeu, era um gentio. Então, segundo a Bíblia, nós somos os gentios, segundo a Bíblia. Então, talvez foi a primeira vez que o apóstolo Pedro entrou na casa de um estrangeiro, porque era proibido. Segundo a sua religião, era proibido. Mas o Espírito Santo trouxe ao coração dele essa ordem. E foi comprovado. Ele nem queria ir, mas ele acabou indo. Então, chegando na casa do Cornélio, acredito que o Cornélio chamou a esposa, os filhos, os soldados, a vizinhança, as pessoas da sua família. Amados, estavam todos naquela casa. Olha, vem alguém aqui que vai trazer uma mensagem da parte de Deus.
Entenda, eles não eram judeus. Todos ali eram o quê? Gentios, eram romanos, eram estrangeiros. Mas talvez ali fosse a primeira vez que aquelas pessoas fossem ouvir a palavra. Mas eles estavam como? Apreensivos. Rapaz, o que é que esse homem vai falar aqui? Será que esse homem vai falar do Armagedon? Vai falar aqui do fim do mundo? Não sei. Aí todos ficaram lá. Olha, estamos esperando, esse homem vai trazer uma mensagem de Deus. Esse homem era um simples pescador. E aquele que o aguardava era o comandante do exército romano. Cuidava de 100 homens. Mas eles aguardavam o apóstolo Pedro. Pronto. Aí quando Pedro chegou, falou com ele. Sim, o que está acontecendo? Olha, aconteceu isso, isso, isso e isso. Então, eu mandei trazer o senhor, porque da parte de Deus o senhor traria uma mensagem para mim e para a minha família. Tá bom. Então que todos aí prestem atenção. Aí o apóstolo Pedro começou a falar a palavra de Deus, falar sobre Jesus Cristo, sobre a sua vida, sobre os milagres, a ressurreição. E o que é que a Bíblia diz aqui? É daqui que nós vamos partir, ó. E dizendo Pedro ainda estas palavras. Irmãos, qual era o pensamento do apóstolo Pedro? Pensava assim, olha, eu vou ensinar as pessoas aqui, daqui a pouco eu vou orar por cada uma. Ele estava esperando até orar por elas. Mas eu pergunto para você, precisou orar? Não, ele ainda estava pregando. E a Bíblia diz aqui, ó, e caiu o Espírito Santo sobre todos. Amados, quando a Bíblia diz todos, eram quem? Todos que estavam ali. Talvez aquela pessoa foi a primeira vez que ouviu sobre o Senhor. Mas o Espírito Santo caiu sobre ela. Mas aqui, ó o segredo, ó. Eles estavam fazendo o quê? Vamos lá, pessoal, versículo 44. Eu quero que você preste atenção. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos. O que é que essas pessoas estavam fazendo? A palavra. Olhe para cá. Você que deseja receber o Espírito Santo. Pastor, da mesma forma daquelas pessoas ali, eu também quero receber o Espírito Santo. Acredito eu, tinham pessoas ali que nunca tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo. Sim ou não? Eram gentios. Da mesma forma, talvez você diz assim, pastor, eu também quero receber o Espírito Santo. A primeira coisa, você tem que ouvir a palavra. É essencial, amados, que você possa ouvir a palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa se situar. O Espírito Santo, eles têm que estar em um lugar que seja santo, que tenha um ambiente para que ele possa estar. Não diz aquele ditado que quem faz o ambiente somos nós? Então nós temos que ter esse ambiente para que o Espírito Santo possa estar. Aquele era o momento especial, irmãos. O Espírito Santo desceu sobre todos. Vamos continuar aqui, ó. E os fiéis que eram da circuncisão, essas pessoas aqui eram judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Olhe para mim aqui. Se eu perguntasse para você aqui, por que que essas pessoas estavam tão admiradas? Por que que eles se maravilhavam tanto? Alguém saberia me dizer? Pronto, exatamente. Eles ficaram assim, peraí, deixa eu entender bem. As pessoas não são de Israel, estão também recebendo o Espírito Santo. Compreendeu? Essa foi a admiração deles. Foi a primeira vez, irmãos. Nós sabemos que o apóstolo Paulo era o apóstolo dos gentios. Mas quem pregou primeiro na casa de um gentio foi Pedro. Levou aqueles irmãos com ele, e ele mesmo nem sabia o que é que iria acontecer. Bom, eu estou aqui para pregar a palavra. Ele ainda pregando, o Espírito Santo já veio sobre todos. Os irmãos que estavam com ele ficaram, rapaz, o que está acontecendo? Eles estão também recebendo o Espírito Santo. Agora é que nós vamos chegar ao ponto, ó, no versículo 46.
porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Olhe para mim aqui. Por que esses irmãos que estavam com Pedro tiveram certeza de que aqueles irmãos que não eram judeus, eram romanos, receberam também o Espírito Santo? Por quê? Porque eles começaram a orar em línguas. O orar em línguas, o dom de orar em línguas, é uma manifestação externa. É uma evidência, irmãos. Eu pergunto para você, vamos dizer que aquelas pessoas que não eram de Israel, estavam ali, elas foram batizadas com o Espírito Santo, mas nenhuma delas orou em línguas. Como é que os discípulos iriam saber que elas tinham sido batizadas? Dava para saber? Não, não daria para saber. Quando a pessoa, ela busca a Deus, quando ela busca ao Senhor, com humildade, com fé, mas ela quer o Espírito Santo, ela quer os dons espirituais. E quando Deus derrama os dons, não é necessário, irmãos, que aquela pessoa, para ter o Espírito Santo, não é necessário que ela ore em línguas, tá bom? Não é necessário. Ela pode receber outros dons. Mas o que a Bíblia diz é que o dom de orar em línguas, como é uma coisa externa, é uma coisa que a gente vê. Olha, o diácono Wagner ali está orando em línguas, está sapateando, é uma coisa externa. Então aqueles homens só entenderam que eles foram batizados quando começaram a orar em línguas estranhas. Pastor, esse dom de línguas, ele ainda está disponível hoje? Quem acha que está? Pastor, já falaram para mim que não está. A Bíblia diz que está, irmão. Até segunda ordem ainda está. O apóstolo Paulo certa vez disse, irmãos, que se descesse até um anjo do céu que pregasse uma coisa que fosse diferente da Bíblia, você não aceitasse. Então, se vem alguém para falar para você que você não pode mais receber o dom de línguas, eu pergunto para você, onde é que está escrito isso aí, meu amigo? A autoridade na casa do Senhor é a Bíblia Sagrada. Então, não pode nenhum homem, nenhum anjo, aliás, chegar para você e falar que não existe mais isso aqui. Aí o que aconteceu? Vamos ver aqui. Eles viram aquilo acontecer, aí voltaram para as suas casas. Aí chegaram para Pedro, os dirigentes da igreja, ouviram aquela história e chegaram para ele e falaram assim: Pedro, ouvimos dizer que você foi até a casa de gentios e até pregou a palavra lá. Que história foi essa? Vamos ver aqui. Capítulo 11 agora. Capítulo 11, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entrastes em casa de varões incircuncisos e comestes com eles? Olha para mim aqui. Quem lembra daquela pregação do apóstolo Paulo? Quando ele chegou em Jerusalém, que foi que disseram para ele? Apóstolo Paulo, você está ensinando para os judeus que não pode se circuncidar? Eram boatos. Então chegou aquela história até os ouvidos da igreja de Jerusalém. Aí chamaram Pedro. Pedro, é verdade que você foi até a casa de gentios? Fui porque o Espírito Santo me convenceu. Aí aqui no versículo 15, olha como ele vai falar exatamente o que aconteceu, amados, sem tirar e nem colocar. Capítulo 11, versículo 15, ó. E quando comecei a falar, que eu comecei, ó, ele não estava nem orando ainda. E quando comecei a falar, caiu. Amados, o que é que você entende de uma coisa cair? Pois é. Caiu, meu amigo, o Espírito Santo. Caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. O que é que ele está lembrando aqui, irmãos? Quem sabe?
Ele está lembrando do Pentecostes. Ele está falando assim, meu amigo, aconteceu com eles da mesma forma que aconteceu com a gente. A gente estava reunido em Jerusalém e veio. O que aconteceu lá foi a mesma coisa que aconteceu conosco. Vamos ver aqui no capítulo 2. Amados, é o que nós chamamos o Pentecoste dos gentios. Foi o que aconteceu na casa do Cornélio. Porque, da mesma forma que aconteceu lá, aconteceu também no dia de Pentecostes. O apóstolo Pedro estava nesses dois momentos. Olha como Deus faz. Capítulo 2 e o versículo 4. Ó. Atos capítulo 2, versículo 4. Quem encontrou aí? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em quê? Foi idêntico ou não isso aí? Só que esses irmãos aqui de Pentecostes eram judeus. Aqueles irmãos lá da casa do Cornélio eram o quê? Eram gentios, eram estrangeiros. Mas foi do mesmo jeito. Então, quando aqueles irmãos perguntaram a Pedro: Pedro, por que você fez isso? Ele falou: rapaz, foi o Espírito Santo que me enviou, eu não queria ir. E quando eu comecei a pregar, já caiu o Espírito Santo e desceu sobre eles. Vamos lá. Capítulo 11, mais uma vez, do livro de Atos. E o versículo 16. Vamos ver a resposta dele aqui, ó. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Olhe para mim aqui. Se você já leu o relato de Pentecostes, quando as pessoas questionam aos apóstolos o que estava acontecendo, o que é que o apóstolo Pedro vai falar? Ele vai falar também das Escrituras. Ele vai lembrar o livro do profeta Joel, no capítulo 2, não é isso? Só que aqui, ele vai lembrar de outro momento, ó. Procura aí, Atos, capítulo 1, versículo 5. Ele vai lembrar desse momento aqui, ó. Quando o Senhor falou para eles, antes de ser elevado aos céus. Capítulo 1, versículo 5 do livro de Atos, ó. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. De graças a Deus por isso. Não tinha como. Da mesma forma que aconteceu no dia de Pentecostes, aconteceu também na casa do Cornélio. E aqui no versículo 17 ele diz, ó: portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que há em nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Eu pergunto, a resposta do apóstolo Pedro foi conveniente ou não? Sim ou não, irmãos? Ele falou: meu amigo, se até Deus recebeu aqueles homens, por que eu não iria recebê-los? Agora, se você lembra do episódio de Pentecostes, depois que eles foram batizados no Espírito Santo, aconteceu o quê? Alguém sabe? Não, isso aí foi durante. Mas depois aconteceu outra coisa, que vai acontecer também na casa do Cornélio. Vamos lá. Eles receberam o Espírito Santo, começaram a orar em línguas, e aqueles irmãos que se converteram ao Senhor, aconteceu o que com eles? Todo mundo de uma vez não. Vamos ver aqui, capítulo 10 e o versículo 47. Atos dos Apóstolos 10, 47. Aí você vai ver. Quem encontrou? Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Diga amém. No episódio de Pentecostes aconteceu da mesma forma. Então, amados, Deus, Ele não mudou. Mas pastor, por que que aquelas pessoas que escutaram talvez a palavra
pela primeira vez, nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo, por que que elas foram batizadas naquele mesmo dia? Alguém saberia me dizer? Pastor, eu estou há tanto tempo na igreja e ainda não tive o batismo com o Espírito Santo. O que é que pode impedir, amados, a pessoa de receber o batismo com o Espírito Santo? O que é que aquelas pessoas fizeram para que ela recebesse o Espírito Santo naquele dia? E elas nem esperavam, nem Pedro. Ouviram a palavra, o que mais? Glorificaram, o que mais? Está faltando uma coisa ainda aí. Todo mundo de uma vez não. Usaram a sua fé, irmãos. Usaram a fé. Amados, as coisas de Deus são dessa forma, são simples. E eles foram batizados no Espírito Santo e foram batizados nas águas na mesma hora. Eu pergunto para você, isso aqui mudou, irmãos? Alguém pode mudar isso aqui? Nenhum anjo. Nem se chegasse um anjo para você, olha, mas isso aqui mudou, tá bom? Para você se batizar, você tem que fazer um curso. Para você se batizar, você tem que ser casado. Nada disso, irmãos. O batismo é uma ordenança de Deus. É você obedecer a Deus. Isso aqui não mudou. Vamos ver aqui. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. O batismo, amados, nas águas não pode ser negado a qualquer pessoa que creia e se arrependa dos seus pecados. Foi isso que aconteceu naquele dia. Então você diz assim, pastor, mas quanto tempo eu estou na igreja e ainda não recebi o dom do Espírito Santo? O segredo é esse aqui. É você abrir o teu coração. Pastor, eu quero orar em línguas. Amém. Você vai orar em línguas sim. Mas você pode receber outros dons. O orar em línguas, amados, é uma evidência externa. Todos vão ver, aquele irmão ali está orando em línguas. Ele recebeu o Espírito Santo. Mas há também outros dons. Vamos ver aqui para a gente finalizar. Ó. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e o versículo 13. Quem encontrou, diga amém. Ele diz, ó, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Quando a Bíblia diz todos, quer dizer quem? Todos. Basta a pessoa crer. Não tem dificuldade, amados. Quando você crê no Evangelho, quando a palavra é ministrada, o apóstolo Pedro chegou lá, rapaz, eu vou chegar lá, eu já tenho um roteiro aqui na minha mão, olha, eu vou ensinar primeiro isso aqui, depois eu vou orar por eles, depois eu vou separar de 2 em 2. Não precisou nem disso. Ele ainda estava pregando. Irmãos, poucas vezes eu vi isso aí. Quando eu estava ministrando lá no Guajiru, para cá o Guajiru, era uma igrejinha pequena. Eu me lembro, irmão, quando eu começava a pregar, a irmã já estava sapateando. Eu falei, irmã, deixa eu menos pregar. Deixa eu menos pregar, irmã. Os irmãos já estavam lá. Eles tocavam, mas lá não tinha teclado não. O som lá era no pandeiro mesmo, meu amigo. Até você já começava lá, ó. Aí pulava uns sapos lá. Meu amigo, era... É bênção de Deus, irmãos. Era como se fosse a igreja primitiva. Eu pergunto para você, isso aí mudou, irmãos? Mudou, irmãos? E por que a gente muda essas coisas? Por que a gente complica tanto as coisas? É só pregar e a pessoa abrir o coração. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda bem forte ao Senhor. No nome de Jesus.